Colossenses capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Colossenses 1, do versículo 18 ao 20. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu durante o período que ele estava preso em Roma. Epáfras, o fiel ministro de Cristo, como ele se dirige a ele, logo no capítulo 1, vai até o apóstolo Paulo procurando ajuda, aconselhamento. E o apóstolo Paulo escreve, preso na cadeia, escreve uma carta, não apenas essa carta, escreve a Éfeso, né? São as cartas da prisão, Filipenses também, e ele escreve aquela igrejinha que se encontrava a 1.600 quilômetros de Roma, escreve lá a Colossos, chamando aquela igreja a voltar à graça e à verdade. Eles estavam vivendo um sincretismo religioso, aprenderam de falsos mestres, falsos profetas, Jesus mais alguma coisa. Você precisa de Jesus mais alguma coisa, fazer mais alguma, deixar de comer alguma coisa, celebrar tal festa, guardar tal dia, e isso contaminou a igreja. E o apóstolo Paulo, ele está usando da palavra de Deus inspirada ali para poder corrigir a igreja e colocar aquela igrejinha nos trilhos novamente. E hoje nós vamos falar de um assunto de suma importância para as nossas vidas, a ressurreição de Cristo. Versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos, no entendimento pelas obras más que praticavam. Amém? Amém? Até o versículo 20 aí, né? E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. Finalzinho do versículo 20. Feche seus olhos. Senhor, pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor sabedoria, que o Espírito Santo seja o nosso professor, aplique essa palavra em nossas vidas, que nós possamos vivê-la, colocá-la em prática, para a graça, para a fama do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Em quais episódios você se lembra de Tomé? Aquele discípulo que duvidou da ressurreição de Jesus. Em quais episódios você consegue se lembrar dele? Hein? Quantos episódios você consegue se lembrar dele? Vias de regra, nós nos lembramos em apenas um. Quando ele duvidou da ressurreição do Senhor. Ficou marcado. Ele disse que não acreditaria se ele não pudesse o quê? Colocar o dedo ali nas feridas, nas chagas de Cristo. Se ele não pudesse tocar nos machucados de Jesus. Nas feridas de Jesus. Nas feridas de Jesus. E ele fica marcado em nossas mentes por esse episódio. Pegue a sua Bíblia lá no capítulo 20 de João. Vamos ler com mais detalhe esse episódio de Tomé. No capítulo 20, João ele trata sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo 24, aonde trata desse espantoso evento, Jesus e Tomé. Tomé, um dos 12, chamado também de Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. A primeira vez que Jesus se encontrou com os discípulos, ele não estava junto não. Né? Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele,
Ali não puseram o dedo e não puseram a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Ele é bem direto. Ele é bem direto. Imagine só, os outros estavam todos ali testemunhando, as mulheres testemunhando. As primeiras pessoas que testemunharam da ressurreição foram as mulheres, e os homens duvidaram. E depois Jesus tem um encontro com esses homens, e Tomé não estava naquele momento, e agora ele está sendo totalmente direto em relação à sua fé. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar o meu dedo do lado ali da ferida de Cristo, do furo em suas mãos, de maneira nenhuma eu vou crer. Eu vou crer. Será por que nós duvidamos tanto da ressurreição? Será por que motivo nós duvidamos da ressurreição? Mas eu não duvido da ressurreição, Tony. De forma nenhuma que eu duvido. Irmãos, nós não duvidamos dessa forma objetiva, dessa forma direta, de professar assim, eu não creio na ressurreição, mas é como nós vivemos, como se ela não fizesse diferença nenhuma para nós. Nós vivemos, muitas vezes nós nos comportamos, nós comemos, nós dormimos, nós arrumamos emprego, nós vamos trabalhar, nós voltamos, nós nos relacionamos, e é como se a ressurreição, ela não fizesse sentido nenhum na nossa história. Nenhum na nossa história. Nós não negamos a ressurreição de Cristo. A igreja lá de Corinto, no capítulo 15, ela não nega a ressurreição de Cristo. Eles não duvidavam da ressurreição de Cristo. No capítulo 15, o apóstolo Paulo combate a ideia de que eles duvidavam da sua própria ressurreição, de que eles iriam ressuscitar um dia. A ideia principal do capítulo 15 é essa. Eles não duvidam tanto assim da ressurreição de Jesus. Eles duvidam deles. E quando nós não damos ênfase à ressurreição de Cristo, quando isso não faz sentido na nossa história, nós vivemos assim, Jesus ressuscitou. Aí você vira e fala assim, amém. Nós não temos noção da dimensão espiritual, da profundidade, da largura e da altura que isso é nas nossas vidas. Nós não temos noção nenhuma disso. E o que o apóstolo Paulo está agora tratando nessa igrejinha, ele está lembrando a igreja de Colosso o sentido da ressurreição. Porque muitas vezes nós não temos coragem de falar como Tomé falou, mas nós vivíamos de uma maneira parecida. Nós vivemos de um jeito parecido. Às vezes a gente não fala, mas Tomé falou, não, se eu não colocar a mão ali, eu não acredito. E aí continua no texto, olha só, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não puser o meu dedo e não puser a minha mão sobre o lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, olha só, Jesus veio e se pôs-se no meio deles, e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. O que ele falou agora, Jesus aparece, vem cá, você não falou? Vem cá para você colocar a mão aqui. Você não falou que só acreditava vendo, tocando, colocando a mão, colocando o dedo aqui nas chagas? Vem cá, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Aí nós temos aquela confissão, onde ele reconhece Jesus como Senhor e como Deus da sua vida. Eles estavam sim juntos, reunidos, com as portas trancadas. Jesus aparece no meio deles. E olha só para você ver, a onisciência dele. Ele ouviu, através da eternidade, através do seu poder. Tomé, não, se eu não colocar a mão, não vou crer. Vem cá, Tomé. Então você falou? Vem cá. Irmãos, por que nós duvidamos tanto da ressurreição de Cristo? O apóstolo Paulo está trabalhando isso na igrejinha de Colossos. Por quê? Por que nós vivemos vidas fizemos coisas tão assim, de uma maneira banal, sem levar em consideração a ressurreição? A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição garantida.
Hoje eu estava com um rapaz, ele é até parente, é um parente, foi lá no escritório. Aí, né, e ele, na hora que ele tocou no assunto de religião, eu falei assim, é agora. Você tocou no assunto de religião, porque você quer levar uma, lá vai. Aí ele tocou no assunto de religião e falou, e eu caladinho escutando. Aí eu falei assim, pois é, agora eu vou te falar uma coisa. Imagine o Sol. O Sol com todo o seu poder atômico, com toda a sua força, um dia o Sol vai escurecer, vai apagar, vai morrer. O Sol vai morrer. Ele teve o seu primeiro instante de existência e ele vai ter o último. Ele vai morrer. E você acredita que mesmo na morte, quando as galáxias se apagarem, o Sol se apagar, nós estaremos eternos, nós seremos eternos? Aí ele já regalou um olhão assim, sabe? Parece que nunca tinha ouvido essa ideia. Eu falei assim, puxa, nossa, que isso? Aí ele ficou interessado no assunto. Eu falei assim, o problema maior é aonde você vai viver essa eternidade. Aí é o problema. Porque nós recebemos essa eternidade de Deus. A questão é, aonde você estará nessa eternidade? Aí ele já mudou o semblante na hora. Aí ele veio com aquela conversa, a velha história. Nós temos que ser pessoas boas. As pessoas confiam nas suas obras, na sua moral. Sabe? Confiam nas suas boas práticas. Fala assim, temos que ser pessoas boas. Mas eu vou te falar uma coisa, imagine só, o que é eternidade? Será que se você fosse pagar pela sua salvação, pelo céu, você poderia fazer algo para compensar essa eternidade? O que você pode fazer? O que é a sua bondade? E agora eu vou te falar outra coisa, nós não somos bons, nós somos maus. Todos nós temos pensamentos maus, nós quebramos os 10 mandamentos. Fale o nome para mim de uma pessoa que não quebrou os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos, fale para mim. Vou te ensinar outra coisa agora. Nós somos salvos pelas obras de Cristo. Nós somos salvos pela fé. O céu será um presente. Você não merece. Falei assim, você não merece. Você merece o inferno. Eu mereço o inferno. O que eu mereço é passar a eternidade no inferno. É o que eu mereço. Mas Deus derrama graça sobre a minha vida. E eu sou salvo pela graça. É um presente através da fé. E eu vou te contar outra história. Ninguém vai chegar no céu, bater na porta e falar assim, eu mereço estar aqui. Eu fui uma pessoa boa. Eu fui uma pessoa moral. Eu ajudei todo mundo. Falei assim, ninguém. A Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras. Para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar assim, eu estou aqui porque eu mereço. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa eternidade transformado. Sabe por que nós vivemos vidas de qualquer jeito? Porque nós perdemos os olhos na ressurreição. Sabe por que os apóstolos, eles não estavam com medo de apanhar, de morrer? Porque eles sabiam que a vida, esqueçam um fiasco de vida. Que os verdadeiros tesouros não estão nessa terra, mas são tesouros que estão no céu. Quando você olha para o seu Senhor e sabe que Ele é o Deus que ressuscitou, que Ele é Senhor dos vivos e Senhor dos mortos, porque Ele é a ressurreição, porque Ele é o primeiro, porque Ele é as primícias da ressurreição, você não mede esforços. Eles estão brigando, é Páscoa, eles estão brigando, quem vai ficar à direita, o time de Jesus tem problemas seríssimos ainda, quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda, eles abandonam, eles fogem, eles negam, não, de maneira nenhuma eu vou negar o Senhor. Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. De maneira nenhuma, Senhor, eu te negarei. O que transforma a vida desses homens? O que faz a vida deles ficarem tão insignificantes diante de tal grandeza? A ressurreição, quando eles olham para um Jesus que não é um Jesus político, é um Jesus que ressuscitou, Ele está vivo, Ele está respirando, o seu coração está batendo, há brilho nos seus olhos.
Ele chama Tomé, Ele chama você, Ele me chama para nós olharmos para as suas chagas, para as suas feridas e saber que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não há feridas, não há dores, não há espancamentos, não há perseguições, nada segura aqueles 12 homens, pois eles veem um Cristo ressurreto. Quando a igreja perde a visão da ressurreição, é exatamente aquilo que Paulo está escrevendo aos Colossenses. A igreja deixa de olhar para as coisas do céu e começa a olhar para as coisas da terra. E aí tudo é difícil. Sair para ir no culto é difícil. Tirar um período para ler a Bíblia, nossa, difícil. Falar de Jesus é extremamente difícil, a pessoa pode não gostar. A pessoa, talvez o jeito que eu falo, talvez a pessoa pode ficar chateada comigo. Eles não estavam importando se o imperador ia ficar chateado, se os generais iriam ficar chateados, se o pessoal do Sinédrio ia ficar chateadinho com eles. Atos capítulo 4 fala assim, nos importa obedecer a quem? A Deus ou os homens? Porque eles, sobre ameaça, eles falam assim, vocês param de falar nesse nome. É interessante que eles nem falam o nome. Vocês parem de falar nesse nome. Vocês parem de falar nesse nome. Era o nome de Jesus. Mas eles não citam o nome de Jesus. Vocês parem de falar nesse nome. E batem neles. E eles saem dali, sabe como que eles saem dali? Eles saem dali exultantes de alegria. Porque eles estão falando no nome de um Deus que ressuscitou. Ele é a primícia, Ele é o primeiro. Quando nós falamos de primeiro, quando nós falamos de primícia, né? Quando nós falamos de princípio, nós estamos falando de um novo começo, de uma nova esperança. Talvez você está vivendo uma vida frustrada, arrebentada, sem esperança nenhuma. Jesus, Ele é o primeiro. E Ele te chama para viver uma nova vida. Uma vida no qual a sua esperança não está nessa terra, mas está no céu. Vou contar uma história para os irmãos. O que é que tira o brilho dos olhos de um cristão? Certa vez um homem aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus e teve um encontro maravilhoso e uma renovação, né? E começou uma nova história, nova criatura, as coisas velhas passaram, beleza. Aí ele começou a caminhar com Jesus. Ele começou a caminhar com Jesus e ele não tinha casa própria. Não tinha casa própria. E um dos sonhos que ele tinha na vida dele era de ter uma casinha própria. Né? Isso é muito bom. Certamente é bom. Sair do aluguel. Mas ele morava de aluguel. O proprietário do aluguel lá era um senhorzinho que não tinha filho, não tinha esposa, não tinha sobrinha. Era ele sozinho. E quando ele falecesse, esse imóvel certamente iria para o Estado. Quando a pessoa não tem descendente, ascendente, né, e ela falece, ela tem bens, se não aparecer ninguém ali para reclamar aqueles bens, eles vão para o Estado. Isso é legal, sabe? Isso é lei mesmo. Eles vão para o Estado. Aí o que aconteceu? Uma pessoa começou a plantar nele uma semente diabólica. Assim, fulano já está muito velho. Ele não precisa disso aqui mais. Ele não tem ninguém. Ele não tem parente. Quando ele morrer, você pode ficar com essa casa para você. Você pode ficar com essa casa para você. Não, de maneira nenhuma eu farei uma coisa dessa. De maneira nenhuma. Pumba. Né? Aí o emissário de Satanás foi embora. Aquele que plantou a ideia foi embora. E ele imediatamente disse que não. Que foi de forma nenhuma. Mas passada uma semana, ele pensou segundo a sua própria justiça. Realmente, sabe que eu não tenho casa? Sabe que eu não tenho casa própria? Sabe que é uma dó mesmo? Né? Eu pago aluguel direitinho, pago todo mês, e essa casa ir para o Estado? Puxa vida. Puxa, isso não é justo não. Aí ele já começou a pensar assim, isso não é justo não, isso não é justiça não. Isso não é justiça não. Aí beleza. Passou mais um período, passou ali 30, 60, 90 dias. Ele foi mastigando essas ideias. Aí ele já pensava de maneira bem diferente. Puxa vida, realmente, isso não é justo não. Isso não é justo não. E passado um ano, agora ele já não pensava mais. Ele fazia certas coisas. Ele começou
a colocar a conta de luz no nome dele, né, e a conta de água no nome dele. E foi por aí. Porque agora ele já estava transformando os seus pensamentos em ações. Qual é o final da história? Qual é o final da história? Ele ganhou uma casa na terra. Mas e a sua morada no céu? E o respeito da sua esposa? E o respeito dos seus filhos? Para onde que foi? Os irmãos estão vendo? O apóstolo Paulo, ele trata isso com a igreja de Colosso. Ele fala assim: mantenham firmes os seus olhos nos céus. Nos céus. Irmãos, por que nós perdemos o brilho na nossa vida? Porque quando nós começamos a olhar só para os tesouros da terra. Só para os tesouros da terra. Nós temos conta para pagar. Nós temos que trabalhar, pagar boleto. Tem um boleto lá pendurado na geladeira, você tem que pagar. Tranquilo, isso é real, isso é vida real. Isso é vida real. Mas os nossos tesouros na vida prática, na sua vida prática, não podem estar aqui nessa terra. O seu amor não pode estar aqui nessa terra. Não pode estar aqui nessa terra. E quando nós deixamos de lado o fato de que nosso Deus, Ele não está num túmulo, mas Ele ressuscitou, que o seu pulmão está cheio de ar, que o seu coração está batendo, que os seus olhos estão vendo. Quando nós perdemos a realidade dessa ressurreição, de que o nosso Cristo é um Cristo vivo, os nossos esforços pelo reino começam a perder o sentido. Começa a perder a nossa energia, a nossa paixão, aquilo que nos leva. Não há medo, não há coragem, como a daqueles homens. A coragem deles é incomparável. Eles entram, eles estão levando a palavra do reino, sobre ameaça, sobre perseguição, sobre risco de morte, porque eles estão servindo a um Cristo vivo, e não um Cristo morto. A nossa visão sobre Jesus, sobre quem é Jesus, é um termômetro de como nós fazemos as coisas para o reino, de como nós vivemos para o reino. A nossa visão de Cristo interfere na maneira que nós servimos Jesus. Da maneira que nós vivemos Jesus. E aí nós vivemos uma dicotomia louca nesses dias. Porque nós conseguimos, a nossa geração conseguiu desassociar, quebrar, né? Servir Jesus é uma coisa, limpar os bancos da igreja é outra. Sendo que a geração passada sabia que limpar os bancos era servir Jesus. Mas não, a nossa geração conseguiu quebrar esse negócio no meio. De desassociar as coisas. Estar no culto é uma coisa, servir Jesus é outra. Eu não sei como que as pessoas não vão. Não, Tony, servir Jesus é uma coisa, estar no culto é outra. Como assim? De que jeito? Como que as pessoas pensam um trem desse? Trabalhar, fazer o seu trabalho de uma maneira excelente é uma coisa, servir Jesus é outra. Servir Jesus é outra. Nós vivemos uma geração de dicotomia, que separa as coisas, que separa as coisas, que separa. A maneira que você trabalha tem que trazer fama. Jesus, se você varre os bancos, né, varre o chão da igreja, você faz isso para Jesus. Se você limpa os bancos da igreja, você faz isso para Jesus. Você faz isso para Jesus. Você não faz isso só para a igreja, não, você faz isso para Jesus. Mas quando nós perdemos os nossos olhos na ressurreição, nós perdemos muito da nossa motivação, da nossa paixão, do nosso fôlego, do nosso plus, do nosso master. Por isso que a coragem daqueles homens era sobremaneira maior do que a nossa. Não havia barreiras, não havia desafios, não havia sacrifícios. Porque eles estão servindo um Cristo vivo, um Cristo ressurreto. Cabeça é autoridade, cabeça é poder, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primeiro, ele é as primícias da ressurreição. Amém? Ele é as primícias da ressurreição.
E isso tem que fazer diferença na nossa maneira de servir a Deus. Nós estamos servindo a um Jesus que ressuscitou. Isso tem que mudar a nossa maneira de trabalhar. Isso tem que mudar a nossa maneira de olhar a nossa esperança. Qual que é a tríade da vida cristã? O apóstolo Paulo trata isso no livro de Colossenses. Fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor. A fé, aquilo que você crê. A esperança, você está olhando lá na linha de chegada, você está correndo, mas você já está vendo a linha de chegada. Você sabe para onde você vai. Você sabe o que está vindo ao seu encontro. E o amor? O amor é as obras, essas boas obras, nós amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Amém? Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Os apóstolos poderiam viver perigosamente para Cristo. Eles poderiam apanhar, ser ameaçados. Eles pulavam de alegria, porque estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Eles pulavam de alegria porque estavam apanhando por causa do nome de Jesus. O que leva um homem, o que leva uma mulher a viver de jeito? A visão de um Cristo ressuscitado, a visão de um Cristo vivo. Nós falamos que não duvidamos da ressurreição. Por que que muitos de nós vivemos uma vida meia boca? Qual é a prática? O que a ressurreição muda na nossa história? Os apóstolos entenderam que os tesouros não estão nesta vida. E quando você entende isso, você vive uma vida desprendida. Você vive uma vida desprendida. Os apóstolos não eram medrosos, mas diante da ressurreição, eles se tornaram homens dispostos a sacrificar tudo, inclusive as suas próprias vidas. Porque eles sabem que isso aqui não é o final. As coisas não terminam aqui. Amém? Feche seus olhos. Senhor, queremos crer, viver e morrer para um Cristo vivo. Cremos na tua ressurreição, que isso faça diferença no nosso dia a dia, na nossa vida prática, nos nossos sacrifícios pelo Senhor, na nossa coragem em servi-lo, no nosso amor em falar do teu evangelho, em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais, que o nosso entendimento, que a nossa maturidade espiritual seja aberta para a visão de um Cristo vivo, assentado à direita de Deus Pai, que rege a história, as nações, segundo o beneplácito da tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Que isso mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de servir, mude a nossa maneira de amar os nossos cônjuges, de amar os nossos filhos, mude a nossa história. É o que nós pedimos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém.